Primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, hoje estou fazendo essa aula de resolução de questões diretamente para o pessoal do Unisal Lorena, meus queridos alunos, meus amigos dos quintos anos, meus queridos ex-alunos que irão fazer prova nesse domingo. Pois bem, meus amigos, como sabem, nessa sexta-feira, amanhã, nós teremos nossa querida aula de resolução de questão. Por isso mesmo, como não poderei estar presente, tomei a liberdade de gravar esse pequenino vídeo com as resoluções de questões que faria no horário. Por obviedade, como combinei com os meus amigos, professor Surrel, Antônio e Thiago, como não iria poder participar, irei aparecer no começo do evento por via de Skype ou FaceTime. Ainda não decidimos, mas iria aparecer dessa forma. Por isso mesmo, para que vocês não ficassem sem importantíssima resolução de questões de direito do trabalho, preparei essa aula. Então, sem mais delongas, vamos propriamente à resolução de questões de direito do trabalho. Vamos lá, pessoal? Então, acompanhe comigo a primeira questão. Olha lá, primeira questão. A empresa Inforoge Ltda firmou contrato com Paulo, pela qual ele prestaria consultoria e suporte de serviço técnico de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento, sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contratos e trabalhos por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital, pessoal e intransferível para cada trabalho, bem como a exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. Doutores, vamos entender esse negócio. Toda vez que cair no exame de ordem uma questão que conta uma história gigante, falando o que o cara faz ou deixa de fazer na sua atividade, normalmente eles querem saber se você consegue diferenciar empregado das várias figuras de trabalhadores, dos vários tipos de trabalhadores. Por isso mesmo, a ideia é procurar os 5 requisitos para ser empregado, que estão previstos tanto no artigo 3º quanto no artigo 2º da CLT. Vamos conferir comigo esses artigos? Vamos lá, ó. Conceito de empregado, artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física, primeiro requisito, que presta serviço de natureza não eventual, é a habitualidade. A empregador, sob dependência deste, essa é a subordinação. Depois, é mediante salário. Está aqui a onerosidade. Ô, Brunão, mas cadê o último? O último requisito é prestação pessoal de serviço, que está no nosso querido artigo 2º da mesma CLT. Logo, para ser empregado no Brasil, tem que ter pessoa física, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Doutores, precisa dos 5 requisitos. Qual que é a jogada? Quando você estiver na hora da prova, leia a questão atentamente e marque aonde está cada um desses requisitos. Só para desencargo de consciência, vamos lembrar, pessoalidade é ser humano. Pessoa física é ser humano. Depois, pessoalidade é o caráter de intuito persona do trabalhador, ou seja, o trabalhador ele não pode se fazer substituir, ele não pode mandar qualquer um no seu lugar e o empregador ter que aceitar. Depois, habitualidade, que é estar na expectativa de retorno do empregador em relação ao empregado. É aquela certeza íntima de que o empregado vai retornar, vai trabalhar diariamente. Depois, subordinação. Subordinação nada mais é do que a capacidade que o empregador tem de exercer os poderes empregatícios sobre aquele empregado. E por último, a onerosidade, o caráter contraprestativo do pagamento. Lembre-se, doutores, 2 observações. Primeiro, subordinação pode ser à distância. Segundo, onerosidade. Mesmo que haja erro na forma de pagamento, isso não descaracteriza a onerosidade. Logo, empregador está me pagando em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Nessa situação,
Não é mais oneroso? Claro que é. O pagamento errado de salário não gera a perda do requisito da onerosidade. Pois bem, depois desse pequeno levantamento de dados, vamos dar uma olhada de novo na questão. Olha lá. A empresa Inforoge LTDA firmou o contrato com Paulo. Paulo é pessoa física, primeiro requisito, pelo qual prestaria consultoria e suporte de serviço técnico de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento. Está aí a onerosidade. Sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contratos de trabalho por via remota ou telefônica. Doutores, a subordinação à distância. O empregador vai ter controle sobre a atividade. Depois, Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta-feira. Meus amigos, nessa situação, o empregador tem expectativa que o Paulo esteja de segunda a sexta-feira naqueles horários à disposição? Claro que sim. Depois, sendo exigida sua assinatura digital pessoal e intransferível para cada trabalho. Meus amigos, se tem uma assinatura digital que é intransferível, o trabalho é de ordem pessoal. Ele não pode simplesmente, o Paulo, não ir trabalhar e mandar a mãe dele ficar no computador, porque precisa da assinatura digital intransferível. Beleza. Bem como a exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. Doutores, nesse caso, ele é empregado. Ele tem o PPH do sódio. Vamos ver qual a resposta é a correta. Paulo é prestador de serviço autônomo, não tendo vínculo de emprego. Doutores, entenda uma coisa. Para ser autônomo no exame de ordem, tem que estar escrito na questão assim, que o Paulo ele não tem subordinação, que o Paulo não é subordinado à empresa, que o Paulo não pode receber advertência, suspensão, que o Paulo não tem que seguir o regulamento de empresa. É o que acontece com um advogado, com um dentista, com um médico. Para ser autônomo, ele não pode ser subordinado. No caso em tela, ele tem controle à distância. Por isso mesmo, Paulo não é autônomo. Depois, B, Paulo é prestador de serviço autônomo, errado. Depois, C, Paulo é prestador de serviço autônomo, errado. Olha a resposta certa. Paulo é empregado da empresa, pois presta todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Exatamente. Como está presente todos os 5 requisitos, Paulo é empregado. Beleza, vamos para a segunda questão. De novo com Paulo, um outro Paulo agora. Olha o que fala. Paulo é empregado da empresa Alegria LTDA, trabalha para a empresa Boa Sorte LTDA, em decorrência de contrato de prestação de serviço celebrado entre as respectivas empresas. As atribuições por ele exercida inserem-se na atividade meio da tomadora, a qual efetua o controle de sua jornada de trabalho e dirige prestação pessoal dos serviços, emitindo ordens diretas ao trabalhador no desempenho de suas tarefas. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Doutores, isso daqui está falando de um dos temas mais recorrentes no exame de ordem, que nada mais é do que terceirização. Terceirização é um tema que chove no exame de ordem. Por isso mesmo, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de calma. Primeiro, vamos relembrar o que é a terceirização. Terceirização é uma relação triangular, na qual, de um lado, eu tenho o empregado com um vínculo com o seu empregador. Então, o vínculo de trabalho é entre empregado e empregador, empresa que oferece a mão de obra. Perfeito. O empregador nessa relação nada mais é do que uma empresa que tem uma mão de obra que oferece para outra empresa essa mão de obra. Ou seja, no frigir dos ovos, é agenciamento de mão de obra. Perfeito. Então, o vínculo de emprego é entre empregado e empregador. É entre empregado e empresa que oferece mão de obra. Empresa terceirizante. Perfeito. De outro lado, eu tenho um vínculo entre empresa terceirizante e uma tomadora, que vai utilizar o serviço dessa mão de obra. Ali eu tenho um vínculo civil. Perfeito, doutores. Só que essa relação, para ser lícita, ela tem alguns requisitos. Na realidade, ela tem dois grandes requisitos. Primeiro, eu só posso ter terceirização para atividade meio, nunca para atividade fim. Trocando em miúdos, atividade meio é tudo aquilo que circunda a atividade fim. Torna ela possível, mas não é ela. O que é atividade fim? É a finalidade primordial da empresa. É aquilo que está no objeto social. É o que é mais importante na atividade empresarial. Ou seja, é para aquilo que a empresa foi feita. Meus amigos, simples. Eu abro uma empresa para produzir cotonete. Minha atividade fim é qual?
produção de cotonete. Qual que é a minha atividade meio? A limpeza da empresa, a segurança da empresa, de repente, o sistema computadorizado interno. Logo, isso tudo é atividade meio. Atividade meio eu posso terceirizar, atividade fim eu não posso. Beleza. Depois, além disso, tem um segundo requisito. A empresa tomadora não pode exigir pessoalidade e subordinação dos terceirizados. Então, o empregado terceirizado não pode ter vínculo de subordinação nem pessoalidade com o tomador. Perfeito. Então, só é lícito mediante esses dois requisitos. Tá bem, mas Bruno, e se porventura não respeitar esses requisitos? Como é que fica a responsabilidade? Vamos lá, pessoal. Fica assim. De acordo com a súmula 331, funciona da seguinte forma. Se porventura a terceirização é no setor privado, não no setor público, se for no setor privado, e se ela for ilícita, ou seja, sem respeitar os requisitos, se eu faço uma terceirização ilícita que não respeita os requisitos, os dois que eu acabei de falar, descaracteriza o vínculo com o seu empregador e o empregado passa a ser empregado da tomadora. Forma vínculo entre empregado e tomadora. Então o sujeito vai deixar de ser empregado daquela empresa e passa a ser empregado da tomadora, que vai ter toda a responsabilidade trabalhista. Perfeito, 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 doutores. Com isso a gente já consegue responder a nossa questão. Só quero observar uma coisa, tá bem? Uma pequenina observação. Meus amigos, se porventura for lícita a terceirização, com os dois requisitos, ainda há responsabilidade do tomador. Responsabilidade subsidiária de caráter inelegendo, ou seja, quem terceiriza, quem recebe essa mão de obra, se porventura aquela empresa terceirizante não pagar seus funcionários, o tomador tem responsabilidade subsidiária. Tá bem? Beleza, vamos ver a nossa questão de novo. Olha para você ver. Acompanhe comigo. Paulo, empregado da empresa Alegria LTDA, trabalha para a empresa Boa Sorte LTDA, em decorrência do contrato de prestação de serviço celebrado entre as respectivas empresas. Doutores, isso aqui nada mais é do que terceirização. Uma empresa que contrata outra empresa e os seus funcionários prestam serviço a ela. Beleza. Depois ele continua. As atribuições por ele exercidas inserem-se na atividade meio. Posso fazer terceirização para atividade meio? Claro que sim. É lícito fazer terceirização para atividade meio? Claro que sim. Da tomadora, a qual efetua o controle de sua jornada de trabalho e dirige a prestação pessoal dos serviços, emitindo ordens diretas ao trabalhador no desempenho de suas tarefas. Quando ele fala isso, aqui tem a ilicitude. Eu não posso exigir pessoalidade na terceirização. Ou seja, essa terceirização ela foi ilícita, porque falta o segundo requisito. Eu preciso dos dois requisitos ao mesmo tempo para ser lícito. Perfeito. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Vamos pensar juntos? Nessa situação, eu tenho terceirização? Tenho. Ela é ilícita? É. Por quê? Porque tem pessoalidade. Se ela é ilícita, vai cair na regra da 331. Por isso mesmo, descaracteriza o vínculo com a empresa terceirizante e eu passo a ter vínculo com a tomadora. Eu passo a ser empregado da tomadora. Vamos ver se está certo? Olha as respostas. A. A terceirização é ilícita. Já está errada. Não é lícita, é ilícita. Depois B. A terceirização é ilícita, acarretando a nulidade do vínculo de emprego com a empresa prestadora e o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora. Esse negócio está certo, Bruno? Claro que sim. Eu deixo de ser empregado daquela empresa que era terceirizante e passo a ser empregado da tomadora, porque a terceirização é ilícita. Vamos ver as outras respostas. A terceirização é ilícita. Até aí está certo na C. Daí ele continua. Acarretando a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora. Ah, doutores, erradíssimo. Isso daqui seria na terceirização lícita sem pagamento do terceirizante. Beleza? Tranquilo. Depois a D. A terceirização é lícita. Errado. De plano errado. Por isso mesmo, a resposta correta nessa é a letra B, de acordo com a súmula 331. Beleza, vem comigo para mais uma questãozinha, bobinha, 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 mas que pode dificultar na hora da prova. Então, não vamos nos confundir.
Olha lá, vem comigo. Em 23 de 9 de 93, Joana foi contratada para prestar serviços como secretária. A partir de 7 de 10 de 2001, passou a desempenhar a função de confiança, de gerente administrativa, recebendo uma gratificação correspondente a 40% do salário de secretária. Em 18 de 9 de 2012, Joana foi dispensada sem justo motivo da função de gerente, retornando às atividades de secretária e deixando de receber o percentual inerente à gratificação de função. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Olha lá, doutores, isso daqui está falando de cargo de confiança ou gerência. Aqui está falando daquela situação que o cara recebe um cargo de confiança. Vamos relembrar esse instituto. Vamos dar uma olhada com um pouquinho de calma. Olha lá, gerente ou cargo de confiança. Para eu ser gerente e ter cargo de confiança no Brasil, eu tenho que receber alguns poderes do empregador. Ou seja, o empregador ele tem que me dar algum poder dentro da empresa. Ou poder de demissão, contratação, fiscalização, mas eu tenho que ter um poder dentro da empresa. E para isso eu ganho no mínimo 40% de gratificação. Perfeito, doutores. Por que eu ganho esses 40%? Porque o gerente ou cargo de confiança, ele não tem direito à jornada fixa. Ou seja, ele não ganha horas extras pelo trabalho. Perfeito, doutores. A grande questão ali é a seguinte: se porventura o empregador retirar o cargo, ele tem que continuar pagando? Essa é a primeira questão. Depois tem uma outra grande questão, que é a seguinte: o empregador podia retirar o cargo? Vamos lá. Tanto uma questão quanto a outra são respondidas. Uma pela CLT e outra pelas nossas súmulas. Vamos dar uma olhada na primeira questão. O empregador podia retirar o cargo? Doutores, entendam uma coisa. Cargo de confiança depende de confiança. É algo subjetivo. Por isso mesmo, o empregador pode retirar o cargo a qualquer tempo, com ou sem justo motivo. Ah, Bruno, quem diz isso? O artigo 468, parágrafo único. Cargo de confiança, a retirada do cargo de confiança não agride a cristalização contratual. Logo, o empregador pode retirar sim. Beleza. Meus amigos, a segunda grande pergunta é a seguinte: tá bem, Bruno, tranquilo, posso retirar a qualquer tempo com ou sem justo motivo. Beleza, mas eu continuo pagando os 40% de gratificação? Para essa pergunta, a resposta está na súmula 372 do TST, 372. Basicamente funciona assim. Regra geral, quando eu retiro o cargo de confiança, eu paro de pagar o adicional, por um motivo. Se o sujeito ele trabalhava mais porque ele não tinha controle de jornada, agora que ele não tem mais o cargo de confiança, ele não vai trabalhar mais. Então não tem por que eu, continuar pagando. Então, regra geral, tirei o cargo de confiança, eu paro de pagar, salvo uma situação. Eu só vou continuar pagando se tiver dois requisitos. Primeiro, retirado sem justo motivo. E segundo, há mais de 10 anos no cargo. Se porventura o empregado for retirado sem justo motivo e tiver há mais de 10 anos no cargo, aí, nesse caso, nessa situação, aí sim, eu continuo pagando, tá bem? Beleza, vamos ver então a nossa questão. Olha lá. Em 23 de 9 de 93, Joana foi contratada para prestar serviço como secretária. A partir de 7 de 10 de 2001, passou a desempenhar a função de confiança de gerente administrativa, recebendo uma gratificação correspondente a 40% do salário de secretária. Em 18 de 9 de 2012, Joana foi dispensada sem justo motivo. Doutores, parou a aula. Aqui eu tenho mais de 10 anos. Está há 11 anos no cargo e foi dispensada sem justo motivo. Aí ele continua. Da função de gerente, retornando às atividades de secretária e deixando de perceber o percentual inerente à gratificação de função. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Doutores, que negócio é esse? Essa situação está trazendo para a gente a seguinte caso. A Joana está há mais de 10 anos no cargo de confiança, foi retirada sem justo motivo e voltou à função típica. Ela deve continuar recebendo os 40%? Claro que sim, é isso que a súmula traz.
Vamos dar uma olhada nas respostas. Vamos lá. Primeiro, a empregada pode retornar ao cargo efetivo sem direito de receber o valor a título de gratificação. Não, ela tem direito porque tem os dois requisitos. B, a empregada pode retornar ao cargo efetivo, devendo o empregador pagar-lhe por pelo menos um ano o valor correspondente a 50% do valor de gratificação de função. Errado, doutores, muito errado. Depois, C, dado o tempo de exercício na função de confiança, a empregada somente pode ser dispensada do exercício dessa função por justo motivo. De novo, erradíssimo. Posso retirar cargo de confiança a qualquer tempo, com ou sem justo motivo. Depois, D, o empregador pode dispensar a empregada do exercício da função de confiança sem justo motivo, mas está obrigado a manter o pagamento do valor inerente à gratificação. Doutores, corretíssimo. Pode retirar a qualquer tempo, mas tem que continuar pagando, porque ela tem os dois requisitos. Perfeito, perfeito. Então, vamos para mais uma questão. Olha lá, Verônica foi contratada a título de experiência por 30 dias. Após 22 dias da vigência do contrato, o empregador resolve romper antecipadamente o contrato, que não possui cláusula assecuratória de direitos recíprocos de rescisão. Sobre o caso, de acordo com a lei da lei de regência, assinale a opção correta. Vamos lá, doutores. Aqui a gente tem que entender uma coisa. Contrato de experiência é uma espécie de contrato a termo. É uma das espécies dos contratos a termos. Temos outros dois tipos, né? Contrato por prazo determinado e também um contrato temporário. Pois bem, o contrato de experiência, como todo contrato a termo, funciona assim. Se porventura o empregador extinguir o contrato antes do prazo, ele tem uma indenização a ser paga. Uma indenização que está prevista no artigo 479 da CLT, que funciona assim. O empregador tem que pagar metade dos valores que faltam para o fim do contrato. Então funciona assim. Se o meu contrato ele é de 90 dias, contrato de experiência, e o empregador ele extingue o contrato depois de 30 dias, metade de 60 é 30 que o empregador vai ter que pagar. Como assim, Bruno? Ele vai ter que pagar metade dos valores que faltavam para o fim do contrato. Vamos lá, se o meu contrato for de 2 anos, contrato por prazo temporário, meu contrato é de 2 anos, eu já trabalhei 1 ano, o empregador vai ter que pagar metade de 1 ano, ou seja, 6 meses. Então o empregador sempre tem que pagar metade dos valores que faltavam para o fim do contrato. Cláusula asseguratória, que está falando a questão, é uma cláusula que afasta o pagamento dessa indenização. E ela funciona assim. Quando eu ponho no contrato de experiência essa cláusula, eu tenho que pagar todos os valores de uma rescisão normal. Logo, doutores, no caso em tela, não havia cláusula assecuratória. Por isso mesmo, o empregador tem que pagar metade dos valores que faltavam para o fim do contrato em caráter indenizatório, de acordo com o 479. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Letra A. O contrato é irregular, pois o contrato de experiência deve ser feito por 90 dias. Errado. O contrato de experiência pode chegar a 90 dias, mas não obrigatoriamente tem que ser de 90 dias. Depois, B. Verônica terá direito à remuneração e por metade a que teria direito até o termo do contrato. Perfeito, doutores. Ela vai ter direito a metade dos valores que faltavam para o fim do contrato, além, é claro, dos dias trabalhados. Depois, C. Verônica, como houve ruptura antecipada, terá direito ao aviso prévio e a sua integração ao contrato de trabalho. Erradíssimo, doutores. Depois, D. O contrato se transformou em contrato por prazo indeterminado porque ultrapassou metade de sua vigência. Erradíssimo. Só se passar todo o período de 90 dias, ou nesse caso de 30 dias, que viria a se tornar contrato por prazo indeterminado. Tranquilo, doutores? Beleza, vamos a outra questão. Maria trabalha para a sociedade empresária Alfa S.A. como chefe de departamento. Então, é informada pelo empregador que será transferida de forma definitiva para uma nova unidade da empresa, localizada em outro estado da federação. Para tanto, Maria obrigatoriamente terá de alterar o seu domicílio. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Doutores, vamos entender esse negócio. O que é a tal da transferência? Transferência só acontece quando a mudança do local de prestação de serviço gera uma mudança na residência do empregado.
Alterou a residência, a transferência. Bruno, vamos dizer que eu fiz a transferência. Perfeito, eu fiz a transferência. Obrigatoriamente eu tenho que pagar os 25% de pagamento de transferência? Essa gratificação tem que ser paga? Não é assim. Nem toda transferência gera o pagamento da gratificação. Entendam, doutores, funciona da seguinte forma. Eu só pago esses 25% quando a transferência for provisória. Se a transferência for definitiva, eu não tenho que pagar. Eu preciso da anuência, tanto em um caso quanto em outro, salvo algumas exceções. Mas, nessa situação, os 25% só são pagos na transferência provisória, nunca na definitiva. Vamos lá? Vamos ver as respostas? Olha lá. Letra A. Maria receberá adicional de no mínimo 25%, mas tal valor, por ter natureza indenizatória, não será integralizado ao salário para fim algum. Doutores, errado. Não tem que pagar 25%. A transferência dela foi definitiva. Depois B. A empregada não fará jus ao adicional de transferência, porque a transferência é definitiva, o que afasta o direito. Isso mesmo. Meus amigos, a transferência aqui foi definitiva, então eu não tenho que pagar os 25%. Depois, C. O obreiro terá direito ao adicional de transferência, mas não há ajuda de custos, haja visto o caráter permanente da alteração. Não, meus amigos, não recebe os 25%. E aí é a questão. Ele vai ter ajuda de custos para essa transferência? Sim, porque todas correm para o empregador, tá bem? Beleza, agora a letra D. Maria receberá adicional de transferência de 25% do seu salário, enquanto permanecer na outra localidade. É isso, doutores? Não, errado. Não vai receber os 25%. Beleza, agora dando seguimento, mais uma questãozinha. E aí, meus amigos, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é uma das questões mais arguídas no exame, indiscutivelmente, que é a questão da justa causa. Por isso, vamos dar uma olhada com muita calma nesse conteúdo. Olha lá, olha que questão bem bobinha, mas que confunde na hora da prova. José e Marcos são funcionários da Sociedade Empresária Empreendimento Seguro LTDA, especializada em consultoria em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. No ambiente de trabalho de ambos, também ficam outros 10 funcionários, havendo placa de proibição de fumar, o que era frisado na contratação de cada empregado. O superior hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um, cabendo a Marcos a elaboração das estatísticas de acidentes ocorridos nos últimos 2 anos, tarefa a ser executada em 4 dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe viu Josué fumando um cigarro. Em seguida, ao questionar Marcos sobre a tarefa, teve como resposta que ele não tinha executado porque não gostava de fazer estatísticas. Diante do caso, assinale a afirmativa correta. Doutores, aqui é a típica questão para te confundir. Eles colocaram 2 situações, uma de insubordinação e outra de indisciplina. Muita gente, quando está estudando a justa causa, passa direto por essas questões. Por isso, vamos relembrar a diferença. Indisciplina, ela acontece toda vez que o empregado descumpre regra geral da empresa. Quando o empregado desrespeita aquela regra que está pregada na parede, ou aquela regra que está no regulamento, ou aquela regra que está no contrato, ou seja, é quando ele desrespeita aquele regramento que se aplica a todos os outros trabalhadores. Perfeito, tranquilo. E a insubordinação? A insubordinação não é assim. A insubordinação é quando o empregado desrespeita aquela ordem direta. É quando ele desrespeita aquela ordem que foi dada a ele diretamente. Exemplo típico é o empregado, que o empregador fala assim, olha, você vai trabalhar no departamento X, e ele vai todo dia no departamento Y conversar. Agora, na indisciplina, é o desrespeito à regra geral, é o empregado que vai sem uniforme. Notaram? Perfeito. Só que a questão, eu não preciso só ter conhecimento. Eu preciso também ser esperto. E aí fica a dica, pessoal. Vamos entender esse negócio. O que acontece? Quando tiver uma questão que tem 2 situações, 2 empregados, que 2 empregados estão fazendo coisas distintas, marque. Marque com cores diferentes. Olha lá. Exemplo.
Eu marquei o Josué e tudo que está relacionado a ele em vermelho. E tudo que está relacionado ao Marcos, eu vou marcar em verde. Daí olha como fica mais fácil. Josué e Marcos são funcionários da Sociedade Empresária Empreendimento Seguro LTDA, especializada em consultoria em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. No ambiente de trabalho de ambos também ficam outros 10 funcionários, havendo placa de proibição de fumar, o que era frisado na contratação de cada empregado. O superior hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um, cabendo a Marcos a elaboração da estatística de acidentes ocorridos nos últimos 2 anos, tarefa a ser executada em 4 dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe viu Josué fumando um cigarro. Pá! O Josué está desrespeitando regra geral da empresa. Meus amigos, indisciplina. Quando ele desrespeita a regra geral, é indisciplina. Beleza, depois ele segue. Em seguida, ao questionar Marcos sobre a tarefa, teve como resposta que ele não teria executado porque não gostava de fazer estatísticas. Doutores, peraí, ele desrespeitou uma ordem direta a ele. Isso é insubordinação. Indisciplina, desrespeito à regra geral. Insubordinação, ordem pessoal. Logo fica assim. Josué fumou na empresa. Ele é indisciplinado. Beleza. Marcos se recusou a fazer o que lhe foi obrigado, o que foi mandado. Logo, ele é insubordinado. Beleza? Agora vamos dar uma olhada. Respostas. Vamos lá, meus amigos. A. Josué e Marcos são passíveis de dispensa por justa causa, respectivamente por atos de indisciplina para Josué e Marcos insubordinação. Resposta A errada. Resposta A correta. Beleza, agora olha lá, letra B. Ambos praticaram ato de indisciplina. Erradíssimo. O Marcos, ele não cometeu indisciplina, ele cometeu insubordinação. Ambos praticaram insubordinação. Errado de novo. Josué, ele é indisciplinado, não insubordinado. Depois D. A conduta de ambos não encontram tipificação legal passível de dispensa por justa causa. Erradíssimo. Desrespeito à regra geral e à ordem pessoal tem tipificação na CLT. Perfeito, doutores. Então, vamos para mais uma questão, última questãozinha a ser analisada. Olha lá. Plácido, empregado de um restaurante, sem qualquer motivo, passou a agredir verbalmente seu superior. Que gracinha! Até que, violentamente, quebrou uma mesa e uma cadeira que estavam próximas. Contornada a situação, Plácido foi dispensado e a empresa descontou no seu TRCT os valores no prejuízo com os móveis, que correspondia a 60% do salário do trabalhador. Sobre o episódio apresentado, assinale a opção correta. Doutores, vamos lá. Isso daqui está falando de nada mais nada menos que descontos por danos praticados pelo empregado. Como que funciona o desconto nessa situação? Eu tenho duas situações distintas. Funciona assim. Esse desconto, ele é possível ou não é? Depende de como foi feito o ato. Depende de como foi feito o dano pelo empregado. Ou seja, a grande questão aqui é a seguinte. Quando o empregado causa dano ao patrimônio do empregador, eu posso ou não descontar do seu salário? Vamos lá. Eu tenho duas situações distintas. Primeiro, quando for provocado com dolo. Quando for provocado com dolo, ou seja, o empregado por vontade própria, por livre e espontânea vontade, causou dano ao empregador. Nesse caso, mesmo sem previsão legal, mesmo sem previsão em acordo ou convenção coletiva, eu posso descontar. Logo, praticados com dolo, eu posso descontar sem previsão legal, sem previsão contratual. Depois, danos causados por culpa, sem dolo. Nessa situação, quando é provocado por imprudência, negligência ou imperícia, eu só posso fazer o desconto, eu só poderei fazer o desconto se estiver previsto em lei ou em norma coletiva. Somente se previsto em lei ou em norma coletiva. Um dos exemplos, um dos fundamentos, melhor dizendo, dessa regra é o OJ 251 da SDI 1 do TST. Basicamente, então, funciona assim.
Quando praticado com dolo, eu posso descontar sem previsão legal ou contratual ou em norma coletiva. Agora, se porventura foi feito sem dolo, com culpa, só posso descontar com previsão legal, só posso descontar com previsão em norma coletiva. Beleza, doutores? Tranquilo, tranquilo. Vamos analisar de novo a questão. Olha lá. Plácido, empregado de um restaurante, sem qualquer motivo passou a agredir verbalmente seu superior, até que violentamente quebrou uma mesa e uma cadeira que estavam próximos. Doutores, aqui foi com dolo? É óbvio que foi. Nunca eu vou dizer que foi por culpa, por negligência, imperícia ou imprudência. Nesse caso, foi com dolo. Por isso mesmo, eu posso descontar? Posso. Mesmo sem previsão legal? Mesmo sem previsão legal. Aí ele continua. Contornada a situação, Plácido foi dispensado e a empresa descontou do seu TRCT os valores de prejuízo com os móveis, que correspondia a 60% do salário do trabalhador. Sobre o episódio apresentado, assinale a opção correta. Letra A. A empresa pode descontar o valor mesmo sem previsão contratual para tanto, pois as atitudes de Plácido, ao praticar o dano, foi dolosa. Exata resposta. Perfeita, de acordo com a súmula. Beleza, daí ele continua. O desconto na remuneração do empregado relativo ao dano causado é vedado em qualquer hipótese. Letra B, erradíssima. É claro que há descontos quando o dano é praticado pelo empregado. O empregador não tem por obrigação assumir os danos do empregado. C, a empresa só poderia descontar o valor do dano por Plácido se houver previsão contratual nesse sentido. Não. Se fosse um caso de culpa, aí sim, mas não é com dolo. Depois, D, não estando a parcela relacionada a um desconto tipificado em lei, não pode haver desconto nas verbas derivadas, devidas a Plácido. Doutores, erradíssimo. É claro que poderia, tá bem? Perfeito. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, queria agradecer a todos por terem acompanhado a nossa resolução de questão de direito do trabalho nesses 50, 40 minutos. Queria agradecer demais a todos vocês e dizer o seguinte: amanhã vocês vão estar fazendo uma prova super complicada. Daqui a alguns dias, na realidade, né, dentro de 3 dias, vocês estarão fazendo uma prova super complicada nesse domingo. Sei disso. Por que ela é tão complicada? Não é pelo conteúdo. Você sabe o conteúdo. Você estudou durante 5 anos. Sabe por que ela é tão complicada? Porque ela põe pressão na gente. Porque todos nós ficamos nervosos com essa prova. Por isso mesmo, doutores, entendam o seguinte: a aprovação nessa prova e em qualquer outra é muito mais psicológica do que qualquer coisa. Por isso, meus amigos, tentem se acalmar, tentem estudar um pouquinho mais nessa sexta, nesse sábado, tentem rever algumas matérias, mas acima de tudo, vão para essa prova acreditando na sua aprovação. Isso é o mais importante. Não comecem com o velho discurso do vou fazer por fazer. Não façam isso. Afinal de contas, vocês se prepararam, vocês estudaram, não só para essa prova, mas vocês se esforçaram durante 4, 5 anos de faculdade. Por isso mesmo, eu tenho a crença inabalável que as pessoas que se esforçam, que se dedicam de coração, que batalham dia a dia, inevitavelmente elas vencem. Porque são pessoas que Deus olha e fala assim: esse cara, essa moça merece ser aprovado. Por isso mesmo, doutor, doutora, você que está hoje assistindo esse vídeo, se esforçando, você que foi nos nossos cursos preparatórios de sábado e domingo, você que foi no curso extensivo no período da tarde, ou mesmo você que não foi nos nossos cursos, mas comprou um cursinho online, foi num curso telepresencial, você que nos acompanhou em plena Páscoa, 4 dias de revisão aqui pela internet, saiba, você se esforçou. Saiba que o universo todo e que Deus está olhando por vocês para que você vença por um motivo, porque você merece. Então, no domingo, se lembrem que nós estamos ao lado de vocês. Cada aluno desse curso, cada professor desse curso está torcendo pela sua aprovação. Beleza, pessoal? Vamos arrebentar no domingo. Vou estar lá na porta da prova em Taubaté para abraçá-los e desejar boa sorte. Tchau, tchau, pessoal. Até domingo.